Fala, meus amigos, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Pessoal, eu tô aqui com alguns comentários nos vídeos aqui do canal. Tem um canal aqui da Gabriela, eu acho que é Reister, eu não sei falar esse sobrenome. Reister, é um sobrenome, eu acho que é alemão, tá? Não sei, Richard, não sei. Que fala que, falando que a prova do TJ São Paulo não foi justa. E se eu acho que foi justa? Então, olha, eu sei que a prova já passou e o correto é juntar os cacos, né? Juntar o que restou de nós mesmos e nos manter firmes e continuar estudando para a próxima, né? Dá um intervalo aí de uma semana, duas, para descansar a cabeça. Afinal de contas, a pancada foi muito grande. E continuar estudando, né? Para mim também foi. Não é porque provavelmente parece aí que eu tirei 81 pontos, né? É porque não tem gabarito oficial, mas tem as correções preliminares dos cursinhos. Eu nem sei se eu vou manter essa nota aí, se não vai, não sei. Mas eu também levei uma pancada na cabeça, não foi uma prova fácil. Eu chutei todas as questões de matemática e eu vou conversar aqui se foi uma questão, se foi uma prova justa ou não, né? Mas o certo seria mesmo juntar, né, o que restou de nós e continuar estudando aí para a próxima. Olha só, a prova eu não achei que foi justa, porque principalmente pelo tempo, tá? Eu vou deixar minha opinião aqui pelo tempo, e tem outro comentário também que corrobora esse outro comentário, deixa eu procurar ele aqui, que é o da Priscila Massaferro, se eu não me engano. Priscila Massa, é um sobrenome diferente, né? Barrinha, acho que é algo assim. Que ela fala que não foi só estudar, o tempo precisa ser compatível com a exigência da prova. As questões longas deveriam ser... Pessoal, eu tô com a vista ruim, acho que isso me atrapalhou na prova também. Esse óculos, ele já tem uns 2 anos, não tá legal. Deveriam compensar outras mais curtas e simples. Impossível resolver todas de forma satisfatória no tempo que tínhamos. Esse óculos não tá legal. Acho que isso aqui me atrapalhou na prova também, viu? Bem, em que ela disse que as questões muito longas deveriam ser compensadas com outras mais curtas e que na visão dela também a prova, né? Interpretando aqui, eu acho que eu posso falar isso, né, Priscila? Que você também não achou a prova justa pelo tempo, correto? Posso interpretar assim? Beleza, eu também não, porque assim, eu acho que a prova tem que ser difícil. Tem que ser difícil. A prova não tem que ser fácil. Porque se a prova for muito fácil, todo mundo vai gabaritar ou vai acertar notas altíssimas e vai desempatar por critérios alheios à prova. Por exemplo, pela idade, se a pessoa foi jurado, entende? Se a pessoa foi mesário, se a pessoa já doou sangue. Não vai desempatar por critérios que pertencem tão somente à prova. Esses critérios de desempate, eles não pertencem à prova. Por exemplo, eu sou mais velho que você. Beleza. Aí eu fico com a vaga porque eu sou mais velho, no critério de desempate. Sacou? Então isso não tem a ver exatamente com o estudo, com a dedicação. Não tem a ver. Ah, João, mas empatou, então o estudo, a dedicação foi igual. Não, a dedicação, o conhecimento medido ali, o tempo de prova, a resolução não mede a dedicação da pessoa, é outra coisa. Dedicação, disciplina, foco é outra coisa. Porque às vezes o camarada empatou comigo porque chutou, ou eu empatei com você porque eu chutei. Ah não, João, mas tá valendo. Tá valendo, tá bom. Mas o critério de desempate, que você entenda, não tem a ver exatamente com a prova. Então se uma prova é muito fácil, todo mundo acerta lá em cima e vai desempatar em critérios que não tem a ver com a prova. Beleza. Então a prova tem que ser difícil. Porque aí privilegia aqueles que realmente se dedicaram, estudaram, tiveram disciplina, foco, determinação, essas coisas. Né? Qualidades essenciais para ser aprovado numa prova difícil. Tá. Mas a prova precisa ser possível. Concorda? Ela tem que ser difícil, porém possível. Por exemplo, João, 80 questões difíceis para serem resolvidas em 5 horas. Seria razoável. Ou 100 questões difíceis para serem resolvidas em 5 horas, porém com tempo adicional para passar para o gabarito. Então, pessoal, vocês têm 5 horas para fazer a prova, mais 40 minutos para passar com calma para o gabarito. Seria razoável.
Porque tem que ser possível, não adianta ser difícil. Porque às vezes aquela pessoa está bem preparada, é uma pessoa que estudou muito, está preparada, e que teve de chutar. E isso é triste. Porque eu estava bem preparado e tive que chutar 6 questões de matemática. Porque não deu tempo de resolver, sacou? Então será que é justo? Porque se eu tivesse tempo para resolver, eu teria resolvido as questões de matemática. Dava para resolver. Vendo as questões em casa aqui hoje, dava para resolver. Se eu tivesse mais 40 minutos, 1 hora. Talvez desse. Mesmo que eu não tivesse resolvido todas, mas das 6, eu tivesse resolvido 4. Aquela de equação de segundo grau, que envolve o quadrado, dava. Aí aquela que falava lá sobre as médias, dava de resolver. Não precisaria eu ter chutado tudo. Então, assim, a prova, ela pode ser difícil, mas ela tem que ser possível de fazer naquele tempo. Porque senão, acaba desmotivando, eu não sei usar o adjetivo correto aqui agora, mas acaba entristecendo a pessoa que se dedicou e que teria a chance de fazer uma boa prova se ela tivesse um pouquinho mais de tempo, sabe? Ah, João, mas isso aí cabe a pessoas aprender a gerenciar tempo. Gente, nem sempre é questão de gerenciar tempo. Às vezes não dá tempo mesmo. Se fosse 80 questões difíceis, 80 difíceis, por exemplo, tirava das 24 de português, tirava 4, deixava 20. Das 14 de informática, tirava 4, deixava 10. Ó, já estamos aí só com 92. Atualidades que, ao meu ver, por que não pega atualidades, aquelas 4 questões de atualidades, porque 2 caíram lá de pessoas com deficiência, e coloca e distribui uma questão para processo civil, uma questão para processo penal, uma questão para direito penal, uma questão para direito administrativo. Por que não faz isso? Aquelas 4 lá de atualidades, porque, meu amigão, a banca te cobra 6 meses de notícia, fecha um mês numa. Não tem como tu adivinhar que o mês era o mês de junho, não vem. A pessoa, depois da prova, ela pode vir com teoria mirabolante. Não, porque provavelmente seria o mês de junho. Não. E mesmo dentro do mês de junho, que cobrou lá, o mês de junho, quantas notícias tem? Milhares. Aí vai pegar sobre a vida pessoal do Trump, cara. A vida pessoal do Donald Trump. Igual no TJ São Paulo 2021, que perguntou o que o Papa estava fazendo e onde o Papa estava. Não, é brincadeira. Então eu tenho que saber onde todas as autoridades, as principais autoridades do mundo estão hoje. Eu tenho que saber onde que o Joe Biden almoçou hoje. O que ele almoçou hoje? Em qual restaurante? Sabe? Isso não existe. Então eu pegava essas questões de atualidades, ao meu ver, me desculpa a palavra aqui, idiotas, que não servem para nada. Porque se o cara que se mantém atualizado, meu bro, ele não vai se manter atualizado porque estuda pro TJ São Paulo, não. Ele lê, ele assiste uma... Ah, João, então você não é atualizado, porque, cara, quando a gente fala de atualizado, a nossa mente, ela capta só aquilo que interessa pra gente, naquilo que a gente lê. Eu leio o G1, eu leio o R7, eu leio a CNN, esses portais de notícia, eu leio. Tanto que eles estão na guia principal do meu navegador, sempre estiveram, porque eu gosto de ler as notícias lá sobre esportes, Fórmula 1, eu gosto de ler. Só que o meu cérebro vai captar aquilo que eu gosto de ler. Às vezes, se eu ler uma notícia política lá, do infeliz que foi condenado, não sei o quê, isso não vai. Porque pra mim, se ele foi condenado ou não foi, é problema dele. Se o Trump pagou lá pra moça lá pra ficar com ele ou não pagou, o azar dele, eu não tô nem aí pra isso. Que se dane o Trump, entendeu como é que é? Eu tô um pouco me lixando. Eu só vou gravar aquilo que me interessa. Então, se eu ler uma notícia, por exemplo, sobre Fórmula 1, eu vou gravar, porque eu gosto de Fórmula 1. Entendeu? Agora, se eu ler alguma coisa sobre futebol, qual foi o time que ganhou, tal, eu não sei, não me interessa, eu não gosto disso. Ah, mas você gosta de futebol, tá vendo? Você vai gravar. O meu genro, ele sabe quanto cada jogador ganha. Entendeu como é que é? Ele sabe que o jogador fez o gol e tal. Eu já não sei, mas eu sei. O piloto que tá na frente na Fórmula 1. Então essas questões de atualidades é bobeira, na minha opinião. Pega essas questões de atualidades e coloca numa coisa que interessa, coloca lá em processo civil.
em processo penal, em direito administrativo, coloca nessas questões que interessam para o conteúdo e que tem a ver com aquilo que você vai fazer no tribunal. E as questões precisam ser possíveis, você precisa ter tempo. Pode ser difícil, desde que seja possível. Porque tem muita gente boa que não conseguiu resolver as questões. Pessoas que se dedicaram e que talvez se tivesse mais tempo, tivesse conseguido pelo menos tentar resolver. Teve gente que não conseguiu nem passar por causa... Ah, mas conseguiram, porque passou, teve todo mundo... Todas as vagas vão ser preenchidas, porque teve vaga, todo mundo passou, é verdade. É verdade, provavelmente eu passei. Por quê? Para eu não ter passado para Bragança, só se eu tiver errado mais, dos 81 pontos que provavelmente eu tirei, de acordo com esses gabaritos aí, preliminares, as correções dos cursinhos, eu tenho que ter errado umas 10, cara. A minha nota tem que cair de 81 para 70, para 71. Eu tenho que ter passado 9 questões erradas pro gabarito. Não é possível que eu fiz uma barbaridade dessa. Então, provavelmente eu passei mesmo. Mas teve muita gente boa, cara, que merecia ter tido uma chance. Sabe aquela teoria da perda de uma chance que tem no direito brasileiro? Eu acho que no direito internacional também, a perda de uma chance, a teoria da perda de uma chance. Pessoas que perderam a chance de pelo menos tentar. É isso que frustra a pessoa. Então a prova pode ser difícil, desde que ela seja uma prova possível. Não tem problema. Essa é a minha opinião, beleza? Então, foi justa? Não. Por esse lado, não foi. Minha opinião aí, beleza? Grande abraço.